Boa noite, amigo internauta. Boa noite você que acompanha a fanpage dos jornais Hoje News e O Paraná. Você que já acompanha todo o desdobramento e todo o caos causado pelas chuvas em Cascavel durante a semana e também nesta sexta-feira. Falamos ao vivo agora em frente à Rádio Capital, onde nesse momento uma situação no mínimo inusitada, pelo menos aqui em Cascavel não há registros recentes. Vai ser difícil conseguir enxergar na imagem. Então, esse ponto que pisca ao fundo é um princípio de incêndio na torre de transmissão da Rádio Capital em Cascavel. É uma torre bastante alta, a gente não consegue visualizar tão bem pela imagem. Há um foco de incêndio lá em cima, são dois focos de incêndio mais precisamente. Talvez seja esse ponto que pisca em meio ao escuro aí para vocês que acompanham a imagem. Mas enfim, é uma situação inusitada, é uma situação atípica até. Haja visto a dificuldade para se chegar nessa altura. Até fica a curiosidade até do trabalho do Corpo de Bombeiros aí para se combater esse incêndio. Fica aí todo o cuidado também. A gente não tem essa informação ainda de como possa ter começado esse incêndio. Possivelmente um raio, talvez, não sei. Não há como precisar, a gente não conseguiu conversar com ninguém aqui ainda. Mas fica o registro então desse princípio de incêndio no alto da torre de transmissão então da rádio. Eu vou tentar aproximar um pouco a imagem lá do fundo. Além da escuridão, há também a questão da chuva, tá? Tá chovendo nesse momento. Aqui é a região central de Cascavel, próximo ao Alto Alegre. Uma das regiões aí que foi castigada com a chuva aí do fim da tarde, com os fortes ventos. E agora a gente consegue perceber então esse foco de incêndio, um duplo foco de incêndio aí na torre de transmissão da rádio aqui em Cascavel. É uma situação inusitada, a gente não sabe ainda como que se esse fogo será extinto pela própria chuva, se há alguma outra estratégia aí de enfrentamento a esse fogo aí por parte do Corpo de Bombeiros. Eu já visto que é muito alto, a gente não consigo precisar a altura aqui, seguramente mais que 30 metros aí. Até a imagem um pouco embaçada por conta também da condição climática. Nesse momento, neblina lá em cima, no alto da torre há neblina, também chuva. O que chama atenção também para esse foco de incêndio ainda está... Essa chama está acesa ainda, né? Apesar dessa chuva, o foco de incêndio aceso, a gente não sabe ainda qual vai ser o enfrentamento então do Corpo de Bombeiros com esse incêndio. Uma das chamas parece ter se extinguido agora, mas é uma situação inusitada. A gente não sabe se isso causou o interrompimento da transmissão. E se alguém até estiver acompanhando a rádio pode até ajudar. Resta um foco. Quando a gente chegou aqui eram dois focos de incêndio, agora um foco apenas. Boa pergunta, Elisete. A gente não conversou com o pessoal do Bombeiros ainda, já visto que a situação é, digamos, inédita, aí, pelo menos pra gente que acompanha, é uma situação atípica, melhor dizendo. Então, a gente sabe que esse é praxe, tá? Esse é praxe quando eles chegam em locais aí de incêndio, em residências, enfim, barracões. Essa é a praxe, desenergizar o ambiente. Mas essa situação, eu confesso que é atípica. A gente consegue perceber um foco ainda. Um incêndio no alto da torre, então, de transmissão aí da Rádio Capital aqui em Cascavel. Essa situação, de repente, quem conseguir
ouvir a rádio aí pode precisar melhor, se ela tá no ar ainda ou não, se chegou a influenciar. Obrigado, Luciane aí, ó, Alex também. Então já a gente consegue perceber que já foi desligado o sinal, então, possivelmente pelos bombeiros aí, que são os profissionais que fazem esse enfrentamento, esse combate ao incêndio, também pelos técnicos da rádio aqui, uma rádio bastante estruturada, uma rádio que tem bastante técnicos aí que possivelmente também possam ter feito esse trabalho de desligar aí. Obrigado aí, Alessandra, é isso mesmo. É no Alto Alegre, chove aqui no Alto Alegre, não sei em outras regiões da cidade, a gente tem acompanhado aí a correria, vocês que acompanham a fanpage aí puderam perceber queda de árvore também, toda a força do vento aí na fanpage dos jornais Hoje News e o Paraná. E agora esse registro então desse foco de incêndio aqui na torre de transmissão da Rádio Capital em Cascavel. Quando a gente chegou aqui no local eram 2 focos de incêndio, então a gente consegue perceber um foco apenas agora. Não se sabe se por conta da chuva ou vento, é uma altura considerável. Essa chama é quase no topo da antena, então a gente não consegue precisar se foi o vento, se foi a própria chuva, mas tá chovendo no momento e também tem bastante neblina lá no alto aí dessa torre. QSL Josiel. Obrigado aí, Josilei, atualizando então que também chove no Universitário. Agora é uma chuva fraca aqui, uma chuva muito forte atingiu há pouco a cidade inteira. Foram vários registros de queda de árvore, poucos registros de obstruções por conta dessas quedas de árvores. A gente acompanhou algumas delas. Obrigado aí, Luiz Felipe aí. Então foi um raio mesmo, confirmando aí a suspeita inicial. Então um raio que acabou atingindo essa torre, então causando esse incêndio. Luiz Felipe é amigo nosso da imprensa, sempre junto aí nos QTC, né, na correria. Pois é, Fátima, uma situação acontecendo agora. Essa novidade então, essa da manutenção. Obrigado aí, colega de trabalho. Fica o registro então desse foco de incêndio que aos poucos parece se extinguir sozinho. Não sabemos ainda qual vai ser o enfrentamento aí do Corpo de Bombeiros em relação à situação no mínimo inusitada aqui então em Cascavel, com um raio então que atingiu essa torre de transmissão da Rádio Capital. A rádio no momento então sem transmissão, segundo aí relatos dos colegas internautas aí, vocês que acompanham a nossa fanpage. Tá aí, mais esse registro desse estrago aí causado pelas chuvas, uma consequência também desse clima aí que tem causado estragos na cidade nos últimos dias. Vocês acompanharam aí nos últimos dias bastante estrago, queda de árvores,
Também água, força da água arrastando calçadas, invadindo casas. Nosso colega Ailton Santos acompanhou bastante a situação. Fica o registro então de mais essa situação aí causada pelas chuvas em Cascavel. Nós vamos encerrando essa transmissão por aqui, lembrando que podemos voltar ao vivo com mais informações aqui do local, também de outra região de Cascavel.